cidadão, deveria ser feito naquilo que são os clubes de base desportiva, ou seja, os núcleos de base desportiva, e não esta separação que muitas vezes verificamos, que é o desporto ser levado a efeito apenas nas organizações de pessoas com deficiência. Porquê? Porque a partir dessa altura, a partir da altura em que nós consigamos que o desporto esteja a ser levado a efeito nos clubes, ditos normais, ditos desportivos, a oferta desportiva passará a ser muito maior, ou seja, mais modalidades, melhores técnicos, mais meios técnicos, portanto, e esse trabalho tem vindo a ser feito com um enorme sucesso. Quando começamos este projeto do Comitê Paralímpico, nós tínhamos 5 federações envolvidas connosco. Hoje, o Comitê Paralímpico conta com mais de 30 federações desportivas que fazem parte. Para além das federações, dizer-vos também que a própria universidade, os politécnicos, que são também elementos que fazem parte, são membros do Comitê Paralímpico de Portugal, confederações, portanto, um conjunto muito diversificado de agentes que podem ser decisivos naquilo que é o processo de desenvolvimento social e de inclusão social das pessoas com deficiência. Ou seja, dito por outras palavras, o Comitê Paralímpico, sendo um projeto eminentemente de índole desportivo, pode ser uma alavanca fundamental para aquilo que é uma outra visibilidade, um outro olhar e uma outra oportunidade para as pessoas com deficiência. Ou seja, potenciar através do desporto um olhar diferente sobre a capacidade de superação, aquilo que é a capacidade de realização destas pessoas. E certamente que os empresários e que certamente todos aqueles que podem disponibilizar oportunidades, olhando para aquela realidade desportiva, podem pensar, então, mas se estas pessoas conseguem superar-se da forma que se superam na dimensão desportiva, será que não o podem fazer no seu local de trabalho se lhe for dado oportunidades? Será que não podem desenvolver projetos noutras áreas se lhe forem dadas oportunidades? E o desporto tem esta facilidade que é de dar visibilidade àquilo que existe, se calhar melhor que qualquer outra dimensão. Eu, nunca tendo estado envolvido, obviamente, nunca estive mesmo envolvido na área da inclusão das pessoas com deficiência, nomeadamente na dimensão cultural, acho que também que a cultura pode e deve ter aqui um papel fundamental. Ou seja, o Comitê Paralímpico serviu para mim, e na altura havia colegas meus, amigos meus, que me diziam, mas o que é que tu vais fazer para a área do desporto se tu és basicamente um ativista de direitos humanos? Faça aquilo que foi o meu trabalho durante 24 anos, 22 anos, para ser mais preciso, à frente da Associação Portuguesa de Deficientes. E o que eu lhes disse na altura foi que eu tinha, de facto, um trajeto muito significativo à frente daquela associação, onde aprendi imenso, onde tenho uma dívida de gratidão para com todas aquelas pessoas com quem tive a possibilidade e o enorme prazer de trabalhar, mas que havia outras formas de tentar ajudar para que este grupo social tivesse uma outra visibilidade, tivesse uma outra amplitude, tivesse uma outra receptividade. E por isso, todo o trabalho que foi desenvolvido no Comitê Paralímpico me deixou muito, muito, muito feliz. E não foi certamente por mero acaso que me foi muito difícil tomar a decisão de abandonar aquele projeto e de encarar outro, que na altura, quando fui convidado para ingressar neste projeto do Instituto Nacional para a Reabilitação, confesso-vos que fiquei algumas noites sem dormir, porque fiquei profundamente dividido entre aquilo que era um projeto do meu coração, um projeto que eu tinha construído desde a base, com os meus colegas, não é um projeto pessoal, como é óbvio, com a direção, com muitas pessoas que estiveram envolvidas, com os patrocinadores, que tiveram sempre, e era uma questão que eu tinha colocado há pouco, que é, tivemos sempre uma ótima receptividade por parte dos diferentes agentes económicos, por parte das câmaras, por parte de um conjunto de entidades que se associaram a este projeto do Comitê Paralímpico. Mas dizer-vos que quando este desafio foi feito para voltar à administração pública, eu cheguei, de facto, a ficar algum tempo sem dormir, porque ia sair da minha zona de conforto, porque, na verdade, o Comitê Paralímpico tinha-me criado vivências extraordinárias. Eu tive a oportunidade de estar nos Jogos Paralímpicos em Pequim, nos Jogos Paralímpicos em Londres, no Rio de Janeiro. Percorri meio mundo ao longo destes 8 anos de Comitê Paralímpico, e foi uma experiência absolutamente marcante. Aconteça-me o que acontecer,
seja o meu trajeto futuro o que for, há uma coisa que está indelevelmente associado, que foi as experiências, as vivências e o enorme prazer de ter feito parte daquele projeto durante estes anos todos. E, como já deu para perceber, eu falo imenso, portanto é melhor as perguntas serem mais fechadas, senão eu fico aqui a noite toda a falar. Nós temos tempo para esta conversa toda. Eu perguntei antes para contar um pouco da sua história, e eu também queria perguntar sobre a sua entrada no Comitê Paralímpico de Portugal. Como é que foi a primeira vez que entrou nesse comitê? O que foi sentido na criação deste projeto? O sonho que estava envolvido? A participação com as pessoas surdas? Sentiu que era um desafio difícil? Ou foi fácil arranjar estes apoios e trabalhar em conjunto e desenvolver este projeto e este grupo do CPP? E a dificuldade também em tentar melhorar. Como é que foi este sentimento em relação ao esforço, visto que não era um trabalho pessoal, era um trabalho em equipa, a equipa do CPP neste caso, e todos os apoios e as ligações, este esforço, esta relação, como é que foi o sentimento ligado a isto tudo? E também em relação ao projeto e os pensamentos sobre o futuro, como é que foi tudo isto? Nós sabíamos que a legislação nacional, o diploma, no fundo, a lei de base do desporto, dizia que existia um comitê olímpico e um comitê paralímpico. Na verdade, existia um comitê olímpico, mas o comitê paralímpico não existia, só existia na lei. E na altura, quando eu cheguei a presidente da Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência, foi-me colocada a questão de precisamos criar um comitê paralímpico. Precisamos de criar uma plataforma onde as pessoas com deficiência, os atletas com deficiência, possam ser efetivamente apoiados de uma forma diferente, onde os patrocinadores, onde o Estado português saiba que está a apoiar e para quê? Em concreto, para o alto rendimento. A questão, e por isso era obviamente um projeto aliciante, em que nós não sabíamos muito bem onde é que tudo isto iria desaguar, não sabíamos que condições é que teríamos, na verdade, para concretizar o projeto, mas sabíamos que havia um enquadramento legal que nós tínhamos que dar forma e havia uma necessidade objetiva que era dar um outro apoio diferente. E dizer-vos que um processo, de facto, em termos negociais, bastante exigente, um projeto muito controverso. A verdade é que quando o primeiro contrato de programa de apoio aos atletas paralímpicos foi possível ser feito há 4 anos, nós sentíamos como um passo gigante que tínhamos dado. Mas quando mais tarde viemos a conseguir que um contrato, não nessa altura ainda há 4 anos, mas conseguimos ter o primeiro contrato para os atletas surdo-olímpicos, foi de facto algo de enorme satisfação. Eu terei que vos dizer que este projeto para os surdo-olímpicos foi um projeto que durou mais de 4 anos de persistência por parte do Comitê Paralímpico. Havia mesmo quem achasse que nós não íamos conseguir que os surdo-olímpicos fossem apoiados, a exemplo do que se conseguiu para os Paralímpicos. E conseguimos. Foi preciso, digamos, que do ponto de vista da capacidade negocial, uma capacidade muito persuasiva, uma capacidade muito determinista, saber que estávamos perante uma situação que era dar as mesmas condições a atletas que ambos são de alto rendimento, mas que têm visibilidades diferentes na cidade portuguesa. Dizer-vos que, de facto, um dos maiores desafios que senti foi conseguir consensualizar dentro do Comitê Paralímpico esta mesma realidade, ou seja, tentar olhar para os atletas paralímpicos, para as oportunidades e para as condições dos atletas paralímpicos, como olhamos para os atletas surdo-olímpicos. E essa situação, nem sempre pacífica, mas permitiu-nos chegar hoje a um quadro de apoio que, há uns anos atrás, era absolutamente impensável. Nós não nos passaria, de forma alguma, pela cabeça de nenhum de nós, há meia dúzia de anos atrás,
que os atletas paralímpicos estivessem, de facto, as condições de preparação que têm exatamente, neste momento, os atletas paralímpicos. É um processo que se tem vindo a construir, está ainda muito longe daquilo que são os mais legítimos anseios por parte dos atletas, treinadores, clubes, federações, mas que se deram saltos muito significativos. Convém lembrar que nós aumentamos mais de 100% o programa de preparação entre 2008 2012 e 2016, um aumento muito significativo, que este contrato de programa foi negociado num dos piores momentos económicos do nosso país, em 2012, e que ainda assim conseguimos encontrar disponibilidade e atenção por parte do Governo de então para aumentarmos de forma muito significativa este financiamento. O Comitê Paralímpico, as suas diversas dimensões, é de facto um projeto que, digamos, certamente que o objetivo será o céu, porque há muito trabalho para ser feito, em Portugal, fora de Portugal. Dizer-vos que uma área em que eu nunca consegui trabalhar, desenvolver e que gostaria imenso, que era, por exemplo, ao nível dos comitês paralímpicos dos PALOPs, ou seja, trabalhar com os comitês paralímpicos dos países de língua oficial portuguesa. Nunca conseguimos criar condições para o efeito, mas onde há um trabalho enorme por fazer. Nós temos muitos colegas nossos que empenhadamente nestes países tentam levar efeito da melhor maneira que podem e com os recursos que têm. Um trabalho extraordinário, mas que precisariam muito daquilo que era a nossa capacidade de empoderamento, de capacitação, de partilha, para que eles pudessem também desenvolver as suas estruturas. Também do ponto de vista ainda interno, dizer-vos que eu reconheço e fico grato o enorme apoio, colaboração de muitas pessoas, de muitas instituições, mas nós, e para chegarmos onde chegamos, nós tivemos campanhas antes dos Jogos que, em termos de campanhas publicitárias, que vencedoras do ponto de vista, nomeadamente analisadas pela revista Marco Teste, e que era demonstrativo do trabalho de qualidade que se fazia. De um trabalho de qualidade que grande parte dele era feito com ajudas em pro bono por parte de muitas empresas. E isto foi fundamental para chegar onde chegamos. Muita gente que trabalhou, e mesmo empresas, de forma absolutamente graciosa para este projeto, em que se ligaram a ele por aquilo que era a sua relação emocional, pela importância que de facto viam no projeto. Agora, os passos têm que ir sendo dados, e de certeza que estão a ser dados pelos colegas que estão neste momento no comitê, porque há trabalho a ser feito, nomeadamente naquilo que é o aumento da prática desportiva e da atividade física por parte das pessoas com deficiência. Esta não é uma competência do Comitê Paralímpico, esta é uma competência das federações, mas que o Comitê Paralímpico pode ajudar, de facto, a potenciar. E dizer-vos que nós tínhamos e ainda se mantém um evento dentro do Comitê Paralímpico, que era um evento que me dava enorme prazer fazer, que era o Dia Paralímpico na Escola. E que era um evento em que nós íamos à escola e punhamos as crianças, os jovens, a fazer atividades adaptadas, muitas vezes com atletas paralímpicos ou atletas surdo-olímpicos. E vocês têm certamente conhecimento de um atleta que está muito perto, muito próximo, que é o Hugo Passos. E o Hugo Passos tem sido um dos animadores destes Dias Paralímpicos. E esta interação das crianças sem deficiência, dos jovens sem deficiência, com atletas com deficiência, são altamente marcantes, profundamente marcantes e que fazem toda a diferença naquilo que é a percepção que as pessoas passam a ter do mundo e da diferença. O Comitê Paralímpico tem, e acho que vai continuar a ter, um espaço muito significativo naquilo que é a construção de uma cultura de cidadania totalmente diferente, em que a diversidade humana, é apenas uma característica que é comum a todos nós. Todos nós somos mais ou menos diferentes. É verdade que alguns somos mais diferentes, mas isto não nos retira capacidades, não nos retira competências, não nos retira a vontade de ser felizes e a vontade de participar de forma muito ativa. E o Comitê Paralímpico pode, na verdade, ajudar à construção desta nova cultura em que, em vez da diferença ser um encargo, ser de facto um elemento que impulsiona ao desenvolvimento social e económico.
E este projeto que eu o denominava e continuo a denominar de fundamento humanista é de facto um projeto que deve ser acarinhado, deve ser apoiado por todos nós, sem exceção. Cidadãos individuais, em nome individual, empresas, administração pública, tudo, desculpe a expressão, tudo aquilo que mexe, de facto, deve tentar dar a melhor atenção a projetos que visem criar condições para que todos nós, sem exceção, possamos estar em igualdade de oportunidades no acesso a bens e serviços. Estamos aqui a falar muito diretamente nas questões do desporto, e o desporto enquanto, digamos, alavanca de inclusão social, mas poderíamos falar em muitas outras dimensões em que se passa exatamente isso. Não há desenvolvimento económico, não há desenvolvimento social, se, na verdade, todos nós, sem exceção, tivermos as condições para aceder àquilo que são os direitos fundamentais, à educação, ao desporto, à cultura, a ter uma vida socialmente ativa, ao emprego, a uma atividade social interessante, relevante, que nos leve, no fundo, todos a ser felizes. Isto, os meus colegas do NR devem ter sido a palavra que mais me ouviram dizer, que é a questão da felicidade. Porque, de facto, eu acho que é fundamental, porque a felicidade transporta-nos para dimensões de construção extremamente interessantes e que permitem, potenciam, de facto, uma sociedade totalmente diferente, onde todos somos muito mais complacentes, todos somos muito mais solidários, todos somos muito mais ativados por sentimentos nobres e que nos permite, de facto, sermos pessoas melhores. Todos, sem exceção. Antes eu apanhei de forma livre. A nível da mudança cultural, é sem dúvida importante. Mas há um problema fora da comunicação social. O problema é a nível da comunicação na TV. Por exemplo, a RTP2 tem desporto. A escola também tem. As escolas em vários sítios têm atividade física. E eu pergunto, a nível de pessoas deficientes, tem também? É verdade? Mostram? Pode ser ou não. Também, as pessoas de serviço a nível da comunicação social não criam esta igualdade. Surdos ou deficientes, então vamos a falar a nível do CPP, por exemplo, os surdos olímpicos e os Jogos Olímpicos estão em todos os canais, sempre, constantemente, e para as pessoas acompanhar. Mas, a nível do Comitê e surdos olímpicos, não há um acompanhar de 100%, é só metade. E as famílias, por exemplo, dos atletas, não sabem se está tudo bem, não conseguem ver na televisão, não há esta informação. A nível de sociedade, esta luta, e como é que há uma resolução para este problema? Essa questão é uma questão muito, muito interessante. Aliás, é uma questão que, na verdade, deve merecer a melhor atenção de todos nós. Dizer-vos que apenas o ano passado, pela primeira vez na história da participação portuguesa nos Jogos Paralímpicos, se conseguiu que, se não estou em erro e não quero ir em equívoco, entre 3 a 5 provas foram transmitidas em direto dos Jogos Paralímpicos. E dizer-vos que foi um processo absolutamente devastador do ponto de vista daquilo que foi, num momento derradeiro, ir buscar energias, não sei muito bem onde, mas que se conseguiu convencer a RTP que seria um tratamento muito diferenciado e que esta realidade tinha que acabar. Ou seja, porque quando estávamos exatamente no final do processo negocial, nós íamos sair com uma transmissão dos Jogos Paralímpicos no Rio exatamente igual àquela que tinha sido em Londres, ou seja, não se verificava nenhum avanço.
eu não vou referir exatamente os termos, até porque sou parte interessada, o processo foi desenvolvido comigo, mas a verdade, fui eu que estava como representante do comitê, mas a verdade é que se conseguiu que passasse a existir transmissões em direto. Ora, muito longe, mas mesmo muito longe daquilo que seria o nosso legítimo interesse, eu diria quase que obrigação do serviço público, de termos uma transmissão equivalente àquilo que acontece do lado olímpico, a verdade é que se conseguiu chegar até aqui. Este é o trabalho que tem que ser feito, ou seja, nós temos que ter percepção exata do que é que queremos, do que é que, no fundo, o serviço público está obrigado, por lei, a conceder-nos e a trabalhar no sentido de conseguirmos esse espaço. O que é que eu quero dizer com isto? É que não há nenhum serviço público que, per si, tome a iniciativa de nos responder e de ir ao encontro das nossas necessidades se não formos nós, cidadãos, em termos individuais, se não formos nós, sociedade civil organizada, a expressarmos de forma muito clara, muito convincente, muito organizada quanto a esta questão que é aqui colocada. Na verdade, os Jogos Olímpicos estão ainda nesta realidade mais diferenciados, ou seja, se nós temos razões para não estar satisfeitos com a diferenciação que é feita entre os Jogos Olímpicos e os Jogos Paralímpicos, até quando falamos dos Jogos Olímpicos a situação é muito mais grave, porque a cobertura é muito, mas muito menor. E esta realidade tem que ser, de facto, invertida. Eu estou absolutamente convencido que as pessoas que ficaram com responsabilidade de gestão do Comitê Paralímpico vão estar muito atentos a esta matéria e vão certamente insistir para que nos próximos anos esta realidade seja ultrapassada. Agora, temos é que ter todos consciência que o Comitê Paralímpico per si tem a obrigação de tentar criar melhores condições através da sua capacidade negocial com os órgãos de comunicação social. Mas também outras organizações, mas também outras personalidades devem tentar criar esta mesma sensibilidade. O que é que eu quero dizer com isto? É que o que todos nós temos que ajudar a construir é uma sociedade em que todos os grupos sociais tenham, de facto, igualdade aos mídia, que todos tenham, de facto, condições de ter espaço de diálogo, de visibilidade e não ficarmos à espera, e isso muitas vezes acontece, que é ficarmos à espera que alguém faça este trabalho, porque será um erro se nós pensarmos que o Comitê Paralímpico ou qualquer outra entidade, sozinho, consegue demover as montanhas que temos pela frente. E isto é claramente um apelo para que as organizações desportivas, para que as organizações sociais, para que os atletas que têm maior visibilidade e que têm, de facto, são impactantes na comunicação social, possam ajudar a ir criando condições para termos uma outra visibilidade nesta área. Depois, dizer-vos o seguinte: nós precisamos muito trabalhar uma dimensão que esta sim está ainda numa fase muito incipiente, que é ao nível do ensino superior e dos politécnicos. Ou seja, os jovens que passam hoje por estes institutos e pela academia, no fundo, precisam muito ser contaminados com esta perspectiva inclusiva da sociedade. Bem, mas é só os jovens que estão na área da comunicação social? Não, de todo, não é só. Isto é transversal para aqueles que se perspectivam que venham ser treinadores, para aqueles que se perspectivam que venham ser gestores. Ou seja, nós temos de facto conseguir contaminar aquilo que são os currículos do ensino superior, do ensino politécnico, no sentido de colocar as próximas gerações em banda larga. Dizer-vos que das coisas que me dá mais prazer fazer é uma provação num estabelecimento de ensino superior ou num politécnico. Por duas razões. Porque estamos ali perante um universo de pessoas que podem fazer toda a diferença. Se eu tiver a capacidade de os fazer perceber, de pelo menos de lhes despertar a atenção para quando acabar aquela sessão eles continuarem a trabalhar esta área, de ir à procura de mais informação, ir à procura de outras fontes, irem tentar saber mais sobre esta dimensão, posso, de alguma forma, estar
posso ter conseguido arranjar mais um aliado no bom sentido, um aliado no sentido que é mais um ativista que está atento, uma pessoa que está atenta e que diz, não, nós não podemos continuar na área em que eu trabalho, e seja ela qual for, nós não podemos continuar a tratar de forma diferente as pessoas surdas, as pessoas com deficiência orgânica, as pessoas com deficiência motora, qualquer tipo de diferença. E esta é, eu acho, sinto, uma lacuna que nós ainda temos muito, que é trabalhar ao nível da escola, trabalhar nos vários níveis da escola, para que todos consigamos coabitar pacificamente, mas um pacífico atuante perante a diferença. Dizer-vos que às vezes pode-se pensar que aquelas pessoas que vivem por perto da deficiência, per si, estão elas só perfeitamente sensibilizadas. Mas quero dizer que eu tenho tido experiências extraordinárias que também estas muitas vezes têm que ser devidamente trabalhadas e ativadas, têm se calhar pontos de partida que lhes permite estar mais sensíveis, mas é transformar a sensibilidade em ação. Não é suficiente estarmos sensíveis para a diferença. Não é suficiente percebermos que, de facto, que todos temos de ter os mesmos direitos. É decisivo que o coloquemos na prática, no dia-a-dia, na nossa empresa, na nossa escola, no nosso clube desportivo, no nosso grupo de teatro, na nossa associação recreativa, onde quer que seja. E isto não passa por ninguém em particular. Ou seja, não há nenhuma entidade que tenha a varinha mágica de transformação da sociedade portuguesa. A varinha mágica são os 11 milhões de portugueses que aqui estão e que podem, todos eles, darem os seus contributos para que a sociedade portuguesa vá melhorando. E eu acredito muito que ela vai mesmo melhorando. Porque eu considero-me uma pessoa ativa, ou melhor, considero-me uma pessoa atenta e, enquanto pessoa atenta que estou, sempre insatisfeito, muito insatisfeito com aquilo que está à minha volta, mas reconheço que se tem feito um caminho extraordinário, que tem-se feito conquistas muito significativas, mas essas conquistas não nos devem permitir ficar sentados, sossegados no nosso canto, porque atingido o objetivo, há sempre outros objetivos para atingir, na comunicação social, na escola, no desporto, há sempre muito trabalho por fazer. E disse, para já. Peço desculpa. Vamos agora criar uma pausa com a música que tem tradução. O cantor, do nome Khalid, e a canção tem o nome Location. Boa música com tradução e a seguir continua a conversa, mas o tema será diferente, será sobre o Instituto Nacional da Reabilitação. Em casa, no direto no Facebook, peço-vos a todos para partilhar. Eu sei que já vai a meio, mas quero que partilhem esta entrevista com o Sr. Humberto Santos. É importante para as pessoas saberem que há um chat em direto que podem fazer perguntas e podem também fazer perguntas ao Sr. Humberto, dúvidas sobre tudo. À vontade, respondam e de certeza que irá haver uma resposta. Boa tradução e boa música. Rádio Movimento. Ao ritmo da sua vida. Send me your location, let's focus on communicating, 'cause I just need the time and place to come through. Send me your location, let's ride the vibrations. I don't need nothing else but you. At times I wonder why I fool with you, but this is new to me, this is new to you. Initially, I didn't wanna fall, but you gathered my attention, it was all for you. So
don't take advantage, don't leave my heart damaged. I understand that things go a little bit better when you plan it. Oh, so won't you send me your location? Let's focus on communicating, 'cause I just need the time and place to come through. Send me your location, let's ride the vibrations. I don't need nothing else but you. I don't wanna fall in love off a subtweet, so let's keep personal. I got a lot of cool spots that we can go. Tell me what's the move and I got you. I'm only acting like this 'cause I like you. Just give me the vibe to slide in. Oh, I might make you mine by the night. Then send me your location. Let's focus on communicating, 'cause I just need the time and place to come through. Send me your location. Let's ride the vibrations. I don't need nothing else but you. Ride, come and vibe with me tonight. I don't need nothing else but you. Ride, come and vibe with me tonight. I don't need nothing else but you. Nothing else but you. No, I don't need nothing else but you. A música foi excelente e a canção foi realmente boa e o som e a introdução foram excelentes. Há muitos comentários, sem dúvida, e antes eu queria perguntar ao Sr. Humberto, lembra-se da viagem aos dois países, às duas capitais, a Taiwan e à Bulgária. Foi no ano 2009, uma, e a outra no ano 2013. Nos Jogos Olímpicos, neste caso. Acompanhando um grupo de atletas. Lembra-se de uma ou duas intérpretes? A Maria José, este é o nome gestual dela, se conhece esta pessoa? Perfeitamente, claro que sim. Ela deixou-nos um comentário. Parabéns pelo programa. E o convidado Humberto Santos. Também parabéns para o trabalho da Sofia. E também há mais um comentário. Paulo de Carvalho. Programa excelente e abraço a todos os que estão presentes. A viagem a estas capitais foram junto a esta intérprete, Maria José, e também é professora na Escola de Educação em Setúbal. Como é que foi acompanhar esta equipa
e também ter a intérprete Maria José a trabalhar consigo, como é que foi esta relação? Ficou admirado, sensibilizado com esta ligação com a língua gestual portuguesa? Como é que foi esta situação? Estas duas deslocações aos Jogos Surdo-Olímpicos de 2009 e 2013 foram apenas, para mim, o aprofundamento daquilo que era a minha experiência já com a comunidade surda. Eu, enquanto presidente da Associação Portuguesa de Deficientes, durante muitos anos, mantive relações com outras organizações da área da deficiência auditiva, nomeadamente com a APS, e nomeadamente o João Alberto e outros colegas com quem tive o enorme prazer de trabalhar ao longo de vários anos. Mesmo que muitas vezes de forma muito fugaz, a propósito de determinados contextos, muito em concreto. A Marisé e a equipa que nos acompanhou nestas duas edições são, de facto, elementos de referência, porque elas são pessoas profundamente conhecedoras, ótimas profissionais, profundamente conhecedoras da língua gestual, ótimas profissionais, e que a comunidade surda tem, nas quais a comunidade surda tem uma enorme confiança do ponto de vista do trabalho, da ética que elas colocam em todo o trabalho que desenvolvem, e que nos facilitaram imenso, mesmo em situações por vezes difíceis, de maior tensão, porque nós hoje falamos aqui de forma muito serena sobre aquilo que é a realização ou a participação nos Jogos Surdo-Olímpicos ou nos Jogos Paralímpicos. Hoje é fácil falar neste tom calmo, coloquial, mas a realização e a participação nestes eventos desportivos têm, por vezes, momentos de grande tensão, têm, por vezes, situações que nos colocam sob grande pressão, e estas pessoas têm que manter sempre um registro muito sereno, um registro muito apaziguador, um registro construtivo. E a Marisé, de facto, enquanto, sim, o elemento eu diria, com mais experiência da equipa de intérpretes que esteve connosco, foi um elemento decisivo para a qualidade da prestação portuguesa, no sentido, tendo em consideração que a direção da missão, no caso de Taipei, era o João que era o chefe de missão. No caso da Bulgária, em Sófia, foi o Rui Pinheiro, que era o chefe de missão. Mas depois havia um conjunto de elementos do Comitê Paralímpico, entre eu, mas também um vice-presidente, mas também a equipa técnica, que éramos pessoas que éramos ouvintes, que não dominávamos, de facto, a língua gestual, e elas foram ali elementos fundamentais, quer, diga-se, dentro da própria comitiva, mas também na relação com a própria organização, portanto, ou seja, também naquilo que era a interação com uma organização em que muitos dos seus responsáveis são também eles pessoas com deficiência auditiva. Eu diria que seria impossível, em síntese, as participações portuguesas terem decorrido como decorreram se nós não tivéssemos este trabalho de enorme qualidade por parte da Maria José e dos demais colegas, dos mais intérpretes que participaram nestes eventos. A equipa não foi exatamente a mesma, foi semelhante, mas não foram exatamente as mesmas intérpretes, mas a Maria José foi comum às duas edições, sim. É verdade que sim. Mais um comentário da Maria José, de apoio. No ano 2009, foram as intérpretes Maria José, Ana Cristina Reis. Exatamente. E depois, no ano 2013, foi a Maria José, Joana Souza. E foi uma bela experiência, diz a Maria José. Eu compreendo a posição dela. Agora vamos falar sobre a atualidade e sobre o novo presidente do Instituto Nacional para a Reabilitação. Como foi este convite para ser presidente? Foi esperado ou assentaste logo ou foi uma situação diferente, visto que é o Instituto Nacional de Reabilitação?
Não, de todo não foi esperado. Aliás, eu tenho tido experiências curiosas, que é nunca tendo, no fundo, perspectivado um projeto de vida nestas áreas, as coisas foram sendo propostas, os projetos foram sendo propostos sem eu estar minimamente à espera. Houve alguns projetos que eu depois me vim a acabar por envolver, que numa primeira reação até respondi não. Mas a verdade é que depois, com alguma insistência de alguns amigos, acabei por aceitar. E aquilo que eu refiro com muita frequência é que eu só tenho que ter cuidado realmente com o meu futuro, no sentido de não o beliscar, de não me intrometer com ele, porque ele encarrega-se sempre de me dar coisas maravilhosas. E desta vez é mais um exemplo. Ou seja, eu estava longe de imaginar alguma vez estar na posição que estou hoje, com as responsabilidades que estou hoje. Aqueles que são mais envolvidos e há mais anos nas questões da defesa dos direitos das pessoas com deficiência sabem que eu fui um profundo contestatário relativamente ao Instituto Nacional de Reabilitação e ainda numa versão muito anterior do Secretariado Nacional para a Reabilitação. Coitadinhos dos meus antecessores, o que eles sofreram comigo, e agora vejo-me eu aqui deste lado, o que é de facto uma situação absolutamente quase que inacreditável. Quando a senhora Secretária de Estado me dirigiu o convite, eu disse, a minha pergunta foi, mas de certeza que esse convite é para mim? É mesmo para mim? Bem, mas como nós estávamos só os dois, eu cheguei à conclusão que de facto não havia hipótese do convite estar a ser dirigido a outra pessoa. E quero-vos dizer que fiquei de facto muito aflito com o convite. Uma honra, e que eu na altura agradeci, e que disse que ficava obviamente muito honrado por o convite me ter sido dirigido, mas fiquei muito assustado. E porquê que eu fiquei muito assustado? Bem, desde logo, como vos disse há pouco, eu estava a coordenar um projeto que me estava a dar um enorme prazer. Tinham sido 8 anos absolutamente interessantes, em que todos os dias fazia coisas diferentes, que todos os dias se abriam novas oportunidades, todos os dias estava a fazer coisas que me davam imenso prazer, e de repente vejo-me a ser convidado para uma área que eu durante muitos anos, de facto, achei que estava muito longe das necessidades das pessoas com deficiência. E isso levou-me a ter aqui grandes dificuldades. Porquê? Porque as minhas dezenas de anos a trabalhar, e porque na altura já era esse o caminho que tinha, que era dezenas de anos a trabalhar na área da inclusão das pessoas com deficiência, eu fui criando relações de proximidade com muitas pessoas que estão nas organizações, com muitas pessoas que, como eu, são cidadãos com deficiência, que são familiares de pessoas com deficiência, e que eu sabia que no dia em que se viesse a assumir estas responsabilidades, lhes ia criar um conjunto de expectativas que tinha profundas dúvidas que conseguisse corresponder. Porque uma coisa é, de facto, aquilo que é a nossa perspectiva enquanto cidadãos, aquilo é a nossa perspectiva que gostávamos que o percurso que gostaríamos que o nosso país fizesse. Outra coisa totalmente diferente é os recursos que esse país tem para concretizar esse nosso desidrato. E fiquei muito dividido porque achei que corria seriamente o risco de ir decepcionar muitos amigos, de deixar muitas pessoas eventualmente desfraudadas, porque sabendo elas, conhecendo-me elas há muitos anos, iriam pensar que Humberto era uma pessoa quando estava do lado das organizações, passou a ser uma pessoa do lado, quando está do lado da administração pública. Agora, eu quero-vos dizer que as oportunidades que me têm sido dadas e as que eu tenho, no fundo, utilizado, teve sempre riscos, mas foram sempre desafios. E este era, de facto, um desafio. Se calhar o maior desafio que eu, até hoje, de facto, decidi aceitar. Depois de algum tempo de reflexão e de algumas perguntas, muitas perguntas que tive que fazer antes de aceitar, decidi que, por que não? Se eu tinha sido tão contestatário, se eu tinha tido, de facto, uma opinião
tão adversa a esta organização, agora que me estava a ser dada uma oportunidade e que me estava a ser pedida ajuda para criar uma outra dinâmica, seria da minha parte, no mínimo, um ato pouco recomendável e que não tinha muito a ver com a minha forma de estar na vida, que era virar as costas e dizer não, não vou ajudar. Quer dizer, tendo estado anteriormente muito disponível para criticar e não estar disponível para ajudar num momento em que me estava a ser pedida ajuda. Foi por isso um desafio muito grande. Isto deu, de facto, origem a uma assembleia familiar em casa, com a minha esposa, com os meus filhos, porque não foi fácil. Toda a minha vida se transformou muito. Eu trabalhava no comitê, que é relativamente perto de casa, não tinha que vir à capital, só vinha à capital quando tinha reuniões nesta cidade, e passei a vir, de facto, para Lisboa todos os dias. Eu tenho a particularidade sou funcionário público desde há muitos anos, e sempre trabalhei fora de Lisboa, só vinha a Lisboa para fazer o meu ativismo cívico, não mais que isso. Portanto, agora passei a vir para Lisboa e essa foi uma das questões que na altura coloquei à Sra. Secretária de Estado, disse-lhe, o quê? Mas eu ir trabalhar para Lisboa? Não acredito. Para as filas de trânsito todos os dias, mas ninguém merece ao fim destes anos todos, porque, na verdade, eu imaginei-me sempre a trabalhar fora de Lisboa, a viver fora de Lisboa, portanto, naquele país bastante mais confortável e com outra qualidade de vida que não se tem quando se tem que vir para Lisboa todos os dias. Mas, na verdade, eu não seria muito correto se tivesse declinado e acho que me iria arrepender. Não quer dizer que eu não venha arrepender. Até agora isto tem sido uma experiência de facto extraordinária, mas eu iria ficar sempre com a sensação que, no momento certo, quando me pediram ajuda, eu tinha virado as costas às pessoas com deficiência, porque aquilo que eu considero no trabalho que estou a desenvolver no Instituto Nacional para a Reabilitação é que continuo muito ao serviço das pessoas com deficiência e particularmente vocacionado para as pessoas com deficiência, e por isso às vezes sou de facto tão chato, tão determinista, tão insistente com os meus colegas dentro do Instituto, e que eles vão dizer, mas o que é que nos havia de acontecer, como é que vieram colocar aqui um presidente destes no Instituto? Mas tem apenas a ver com esta forma muito assertiva e muito atenta, que é, eu costumo dizer internamente, que quero muito que as pessoas que ali trabalham sejam felizes, mas que a sua felicidade ajude a construir a felicidade dos outros que estão fora do Instituto, ou seja, das pessoas com deficiência, das suas famílias, que estão espalhadas, de facto, pelo país. E é esse esforço que todos, em conjunto, as cerca de 7 dezenas de pessoas que ali trabalhamos, fazemos no dia-a-dia, que é tentar criar uma organização que cada vez mais tente corresponder às necessidades, aos anseios de todas as pessoas com deficiência e suas famílias. Bom, a seguir vamos ter uma música, mas antes temos uma coisa muito importante. Quando tomou posse como presidente, e quando começou o seu trabalho como presidente, a equipa de Helena Alves, constituída também pela comunicação dada pela Cristina, toda esta equipa peço desculpa. Equipa constituída pelo Presidente e todos os outros elementos, esta equipa. E quando este novo ano como Presidente, este trabalho ligado com todos os elementos da equipa e dentro desta equipa, qual foi o principal objetivo? E qual é o objetivo para o futuro do INR, do Instituto Nacional para a Reabilitação? E também nesta área das pessoas com deficiência. A nível de surdos, cegos, outras deficiências. E estas barreiras, todas estas barreiras e as barreiras que existem nesta situação, eu sei que um presidente pode arregaçar as mangas e começar a trabalhar. Eu sei,
que não há dúvida nesse aspecto e há um grande trabalho a nível também do CPP, mas no Instituto Nacional da Reabilitação há mais uma responsabilidade maior. Civilização. Casa. Peço desculpa. Casas. O centro de emprego. E outros tipos de serviços. E outras áreas de serviço público. O objetivo desta equipa e dentro deste desafio, qual era o objetivo nestas áreas? E antes, só um bocadinho, há um comentário. Lola Oribe. É a prima da Emília. É Emília. Beijinho especial para vocês. E também eu queria dizer que podem, através do chat, mandar beijinhos para a família que nós iremos dizer. Marta Silva, um comentário da Marta Silva. Força, Sofia. Muito bem, beijinhos e bom. Boa iniciativa. Peço desculpa porque às vezes não recebo em direto e agora sim vamos à resposta à minha pergunta. Muito bem. Um trabalho num instituto com a dimensão do INR tem que ser, de facto, realizado cotidianamente a vários níveis e olhando para várias dimensões em simultâneo. Eu precisava, sendo eu mente novo na equipa, precisava de perceber as dinâmicas próprias do Instituto, de conhecer exatamente as pessoas, as suas capacidades e competências, precisava de perceber quem é que eventualmente se sentia fora da organização. Isto acontece muito, não só da administração pública, mas também da administração pública, e nós temos tido uma política de grande facilidade para que as pessoas encontrem as suas zonas de conforto, porque se não for ali, a expressão que eu utilizo é que o que nós queremos mesmo, o que eu quero mesmo é que as pessoas sejam felizes, e se puderem ser felizes no Instituto, no INR, ótimo, mas se for fora, também ótimo, porque nós vamos, com certeza, dar a oportunidade para que as pessoas possam sair e sempre tendo por base um objetivo que é: nós precisamos de ter uma equipa no INR que se sente bem, que está motivada, que se sente envolvida e que sente que vai ali construir algo de novo todos os dias. Ou seja, pessoas que tenham a perspectiva que, se aquela é de facto a entidade que lhes permite ter acesso a um vencimento mensal, é também a entidade que lhes permite ser felizes na concretização daquilo que têm mais prazer. Ora, a par disto, a par daquilo que era o olhar para dentro da organização, o percepcionar e o sentir a organização, que levou a que tenhamos desenvolvido um processo de auscultação interno e um processo de reestruturação, proposta de reestruturação que se iniciou apenas agora em janeiro. A par disso, nós fomos sempre tentando duas coisas. Em termos dos procedimentos internos, ir criando gradualmente novos procedimentos, ir desburocratizando, ir facilitando, agilizando a estrutura interna, tendo em vista respondermos de forma mais rápida às pessoas. O ano 2018, porque foram anunciados um conjunto de medidas, recordo a pensão social de inclusão, a questão, o debate sobre a Lei 3, a revisão do Decreto-Lei 3 de 2008,
a alteração ao Decreto-Lei 163, através do Decreto-Lei 125, em que o INR passou a ter outras competências, outras atribuições em matéria de acessibilidades. Bem, mas poderia-vos dar aqui um conjunto de diplomas que, ao longo do ano de 2017, foram aprovados. Isso significou o quê? Significou que as nossas equipas, as diversas unidades orgânicas, foram sujeitas a uma pressão maior, desde logo para responder aos nossos concidadãos, às pessoas que dirigiam a nós. Desde logo para nos reorganizarmos e reestruturarmos para respondermos a estes novos desafios. E há algo que estará muito para breve ser uma realidade em Portugal, que é a vida independente, que está também a ser uma realidade que nos está a dar imenso trabalho do ponto de vista da sua estruturação interna e que vamos ter que reforçar as nossas equipas para responder a esse projeto. O que é que eu vos quero dizer com isto? É que foi um ano muito estimulante, com muitas medidas, com muitas solicitações e que, obviamente, que não é muito fácil mudar a cor do barco quando o barco está em andamento. O que é que eu quero dizer com isto? É processo de reestruturação interna, em simultâneo com diversas medidas legais a serem aprovadas. Isto é, de facto, muito exigente. É muito exigente para nós que estamos ao nível do Conselho Diretivo, mas é muito exigente para todas as pessoas que estão dentro daquela organização. Até porque os privilegiados das mudanças são sempre os que estão ao mais alto nível. Porquê? Porque têm mais informação, porque de facto estão a perceber melhor o que é que se vai passar, porque há situações que nós conhecemos na cúpula que não podemos ainda partilhar com os demais, e às tantas, eu admito que para alguns colegas no Instituto, algumas coisas, algumas situações quase que possam ser incompreensíveis. Eu costumo dizer, e na reta final do ano de 2017, disse isto várias vezes a vários colegas, que é, se eu fosse um mero técnico superior do INR, eu achava mesmo que o processo de reestruturação não ia avançar, porque já se tinha falado sobre o processo, tantas vezes sobre o processo de reestruturação do INR e nada tinha acontecido, como é que só podia não vir a acontecer nada. É evidente que nós, Conselho Diretivo, temos outras informações, temos outra discussão, estamos em análise da situação com a tutela, mas isto é uma coisa que só podemos fazer entre nós, a este nível, não podemos ainda partilhar. Ora, o grande desafio que nós temos aqui é, por um lado, tentarmos criarmos, fazer com que o INR se coloque numa realidade organizacional de maior eficácia, mas com as pessoas que lá estão. Porque o INR não é uma equipa de futebol para ir contra, se não uma equipa de futebol, quando não marca golos, contrata um avançado de centro. Nós não somos uma equipa de futebol, nós não somos uma equipa desportiva. Ou seja, nós temos que trabalhar com aqueles que ali estão, fazer com que eles se sintam bem, aumentar as suas capacidades e competências e tornar a equipa muito mais assertiva. E este, digamos que foi, se calhar, o grande desafio, que era tentar que as pessoas acreditassem na organização, que olhassem com outros olhos para a organização e que percebessem que nós tínhamos que estar focados naquilo que é a nossa razão de existir. O INR existe para ser, do lado da administração pública, uma alavanca à inclusão social das pessoas com deficiência. E neste movimento de inclusão a partir da administração pública, nós temos tentado fazer um esforço, se calhar também ainda não com muita visibilidade, que é o de fazer com que a demais administração pública possa também ela ter aqui um papel decisivo. Ou seja, o Instituto Nacional para a Reabilitação pode ser um facilitador de dinâmicas de empregabilidade em Portugal, mas não é garantidamente quem tem a política de empregabilidade e de formação em Portugal, porque essa é uma competência do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Ou seja, o que nós temos que tentar é ajudar os nossos colegas que estão do lado do IFP a melhor percepcionarem, a melhor descortinarem as necessidades da população com deficiência para que possam construir os melhores instrumentos para responder a esta necessidade. E o mesmo se pode dizer relativamente à educação, o mesmo se pode dizer relativamente à saúde. Portanto, nós não queremos estar em situação de sobreposição com os demais órgãos da administração pública, queremos sim ser elementos de complementaridade, ou seja, ajudar a que
as diversas áreas de governação estejam em condições de responder de forma mais atenta, de forma mais assertiva, de forma mais eficaz às necessidades deste grupo da população. Agora, quer para dentro, quer para fora, o que nós estamos a falar é de uma nova cultura. Para dentro, trata-se de uma nova cultura organizacional, e as culturas de organização não se constroem de um momento para o outro, têm que ser trabalhadas, as pessoas têm que perceber o projeto, têm que se sentir envolvidas, e isso leva o seu tempo. Mas também esta cultura de complementaridade é algo que temos muito terreno, muito caminho por fazer, que é, de facto, não resta nós termos entendimento que, de verdade, como eu vos dizia há pouco, que as matérias de empregabilidade e formação profissional deve ser o IFP a desenvolver, porque são eles que têm os meios, são eles que têm os técnicos, são eles que têm o conhecimento. Não basta nós apenas fazermos este discurso, tem que ser percepcionado, tem que ser entendido e tem que ser levado à prática por parte dos colegas que estão do lado do IFP. E nós temos esta honrosa responsabilidade, eu diria, este privilégio de podermos ajudá-los, se eles assim o entenderem, a criar condições diferentes para as pessoas com deficiência. Nós temos a certeza que quando se tentou tratar da deficiência de forma muito compartimentada, muito estanque, muito virada para dentro, a coisa não resultou. E não foi por mero acaso que ao longo destes anos temos vindo a fazer, que se tem vindo a fazer à escala mundial, uma inversão que é, e que no fundo traduz e tem subjacente a alteração de um modelo médico da deficiência para o modelo social, ou seja, em que a pessoa com deficiência deixa de ser o elemento central, deixa de ser o problema, para passar a ser o problema à sociedade que não está preparada para responder às necessidades das pessoas com deficiência. E esta mudança de paradigma não pode ser só apenas uma mudança de paradigma do ponto de vista do conceito, mas tem que ser também da prática, ou seja, todos nós, independentemente de estarmos numa autarquia, de estarmos na administração pública central, de estarmos numa empresa, num centro de saúde, num teatro, num espaço desportivo, num clube, onde quer que seja, todos nós temos que ter consciência que os serviços que disponibilizamos, sejam eles quais forem, têm que dar acesso à diversidade das pessoas com deficiência. O que é que eu vos quero dizer com isto? É que se tivermos por base a ideia de que apenas o Instituto Nacional para a Reabilitação pode ajudar a alavancar as políticas de inclusão das pessoas com deficiência, vai levar, de certeza, muito mais tempo e as pessoas vão estar, de facto, durante demasiado tempo inibidas a ter acesso aos direitos que estão consignados em termos de Constituição da República e de legislação. Agora vamos ouvir uma música e quero pedir desculpa a todas as pessoas que estão a ver que está apenas uma intérprete aqui a trabalhar e não há mais intérpretes e esta música não tem tradução, porque não pode vir. Agora a música é da cantora Bárbara Bandeira. A canção é A Última Carta. Rádio Movimento. Ao ritmo da sua vida. Eu tenho saudades, mas não chegam, por isso deixei. Eu sei que não perguntaste, mas só queria dizer que estou bem. Tu foste atrás da perfeição, mas acabaste por não encontrar.
perfeição. E esperei por ti até me aparecer esta canção. Será que foi verdadeiro? Será que ainda choras por mim? Não sei, mas ficou assim branca esta página solta que eu sem pensar te escrevi. E as mensagens já falam por si. Esta é a última carta para ti. Bom. Bom, a música foi espetacular e peço desculpa mais uma vez por não haver intérprete. A Sofia está sozinha e aguenta com coragem esta situação. Bom, agora eu pergunto... Eu sei que a pessoa está a assistir. Pergunta como é a Helena Alves a trabalhar dentro e ligado nesta equipa e com a ligação LGP. A Helena Alves faz parte de uma vasta equipa que no dia-a-dia tentam de facto dar o seu melhor. Ela tem a particularidade de ter uma missão difícil que é de dinamizar o núcleo de língua gestual portuguesa e que é de facto um núcleo que tem dado um apoio muito significativo ao trabalho do INR e no qual nós depositamos grandes expectativas no sentido de nos poderem ajudar a refletir sobre matérias que são determinantes, ou seja, mais que aquilo que possam ser as percepções internas ou apenas internas que existam na nossa equipa de técnicos, é muito importante termos espaços de reflexão conjunta e onde temos um conjunto de pessoas que representam organizações e alguns que se representam a si próprios, porque são considerados pessoas com notoriedade suficiente e com conhecimento na área para poderem nos dar ajuda com as suas reflexões, com as suas experiências. Eu quero-vos dizer que é, para mim, de facto, uma enorme satisfação podermos contar com estas pessoas que fazem um trabalho muito direcionado para esta comunidade. Este grupo, este núcleo, ao qual eu lancei recentemente um repto através da doutora Helena Alves, que é, na verdade, podermos vir a trabalhar para assinalar pela primeira vez em Portugal uma efeméride muito importante, nomeadamente no próximo dia 23 de setembro, que é o Dia Mundial das Línguas Gestuais. Esta efeméride foi decidida recentemente pela Assembleia Geral das Nações Unidas e que irá fazer certamente toda a diferença e que, no meu entendimento, faz todo o sentido que o núcleo possa, de facto, trabalhar em conjunto para encontrar a forma mais nobre, mais eficaz, mais atenta para assinalarmos esta data, que é uma data muito importante para a comunidade surda. Sendo para a comunidade surda, é para todos nós, sem exceção, todos nós cidadãos, mas também todos nós, equipa técnica do Instituto Nacional para a Reabilitação. Bom, agora quero fazer uma pergunta por curiosidade. Eu sei que antes estava no CPP, mas agora, com a entrada no INR, o Instituto Nacional de Reabilitação, há um sentimento a nível de associações de surdos neste caso. Houve sentimento de dificuldade no acesso e na possível apoio e também para haver intérpretes nos eventos,
a necessidade de apoio em geral. Mas, por outro lado, tu também pode ter sentido uma dificuldade. A primeira dificuldade que pode ter sentido é a nível dos serviços das intérpretes. Serviço de intérprete. Houve várias barreiras, as intérpretes estavam cheias, não havia. A procura foi muito difícil. Esta dificuldade foi realmente sentida? Ou houve uma proposta de abertura neste caso? Por exemplo, nós em Portugal temos uma universidade em Setúbal, em Coimbra e ainda no Porto. Quando os intérpretes estagiários saem e têm o objetivo sempre de ir para a educação, ir para a escola. E sentiste então esta situação de os intérpretes quererem ir sempre para a escola? Por exemplo, temos aqui a Rádio Movimento, que temos a Sofia como estagiária, e querem experimentar áreas diferentes. O Serviço Social, por exemplo. Isto é um exemplo. O Instituto Nacional de Reabilitação pode ter um futuro no atendimento ou como é que esta conclusão pode ser resolvida? Esta situação pode ser resolvida? Bem, de facto, eu fiquei de alguma forma surpreendido, é verdade, com os constrangimentos que tenho sentido em termos da disponibilidade para se encontrar em determinados momentos intérpretes para os eventos do Instituto. Fiquei surpreendido porque, decorrido todos estes anos que tenho estado a trabalhar, eu fui conseguindo, acho que até com mais facilidade, enquanto dirigente do Comitê Paralímpico de Portugal, ter intérpretes disponíveis para trabalhar com o Comitê Paralímpico, que depois vim a verificar que essa disponibilidade não era igual com o Instituto Nacional para a Reabilitação. Mas também não são indiferentes os próprios constrangimentos financeiros e processuais que a administração pública tem para contratualizar intérpretes. Ou seja, também, em alguns momentos, há que admitir que as regras de contratação na administração pública não são muito amigáveis quando se tratamos de processos com o valor que estes têm, ou seja, são processos burocráticos, pesados, que nos tiram alguma flexibilidade, alguma agilidade na contratação. E face a isso, dizer-vos que nós estamos neste momento a contratar está exatamente em curso um concurso público que visa a contratualização de 2 técnicos superiores para o INR, técnicos superiores esses com esta competência de serem intérpretes, não só, mas também intérpretes e se calhar até fundamentalmente intérpretes. Isto porquê? Porque nós chegamos à conclusão que este era um constrangimento muito significativo para nós, Instituto Nacional para a Reabilitação, que deveremos ser um exemplo em matéria de acessibilidade e também, neste caso, de acessibilidade em termos de comunicação, mas que, quiçá, também a partir de nós, podermos resolver outras dificuldades da administração pública. Eu já tentei, porque acho estranho esta dificuldade, esta dificuldade de acedermos a este serviço fundamental, mas ainda não consigo ter uma opinião totalmente formada e por isso me vou aqui reservar de emitir uma opinião fundamentada do porquê desta dificuldade. Agora que esta dificuldade de contratação, esta exiguidade de recursos para responder à totalidade das necessidades da comunidade surda é de facto algo que nos deve preocupar a todos nós. Isso é de facto um facto. É um facto. Dizer-vos mesmo que esta inibição
de comunicação afeta de forma muito significativa um direito fundamental, que é o direito a participar em sociedade, nomeadamente às pessoas com deficiência auditiva. Portanto, parece-me que a prazo, e não estou em condições de dizer exatamente o quê nem quando, mas algo tem que ser feito para sairmos deste contexto. Nós estamos ainda muito em situação, deixem-me dizer esta expressão, de nicho. Eu acho que nós estamos muito ainda a trabalhar para um nicho em que todos nos conhecemos, em que todos sabemos quem somos, onde estamos, e as dinâmicas têm que ser outras. As dinâmicas precisam de ser outras. Nós precisamos de formar pessoas, como é óbvio, para a área educativa, para a escola, mas também para estar nos demais organismos da administração pública, mas também nos outros setores de atividade, e é muito, mas muito difícil. O Instituto Nacional para a Reabilitação, em articulação com o MAI, o Ministério da Administração Interna, está a tentar desenvolver um projeto que é um projeto para atendimento no 112, Serviço de Emergência. É inarrável a dificuldade com que estamos confrontados para encontrar o número de intérpretes que se precisa para este serviço. Ora, isto é algo que, se me tivessem apenas a contar, e se eu não estivesse a viver o processo dentro do Instituto Nacional para a Reabilitação, eu acho que não ia acreditar. Só vivendo, conhecendo o processo, vendo as dificuldades com que estamos confrontados, é que dá para pensar mas porquê é que isto está a acontecer? O que é que não está, de facto, a ser desenvolvido em condições? Porquê é que nós não estamos a conseguir fazer sair das escolas superiores técnicos especializados para dar apoio, em quantidade, para dar apoio às necessidades? É porque a realidade de constrangimento de comunicação com que estamos confrontados não é compatível com a cidadania destes nossos concidadãos. Ou seja, ou resolvemos esta situação, ou, na verdade, vamos estar sempre aqui a inibir a igualdade de participação na sociedade aos cidadãos com deficiência auditiva. E isto não é possível continuarmos neste trajeto. Acho que, de certeza, que algo me está a passar, e algo muito significativo, para que estejamos, neste momento, em pleno século XXI, no ano de 2018, ainda confrontados com estas dificuldades. Agora vamos ouvir a outra música. Lil Santos. Canção com o nome Nós os Dois. Sem tradução. Rádio Movimento. Ao ritmo da sua vida. te via antes, mas não dizia nada, apenas observava de longe o teu ser. Já fomos amantes numa outra vida, e por um instante um déjà vu ligou-nos, mas percebo que talvez não seja isso, que talvez seja esse semblante no olhar. Mas me apego à ideia de uma outra vida, pra talvez eu conseguir te conquistar, mesmo de longe. Consigo sentir
consegui te conquistar, mesmo de longe. Consigo sentir essa força, mesmo de longe. Consigo sentir essa força que vem dentro de nós dois, nós dois, nós dois, que vem dentro de nós dois, yeah, que vem dentro de nós dois, mesmo de longe. Consigo sentir essa força, mesmo de longe. Consigo sentir essa força que vem dentro de nós dois, que sinto entre nós dois, essa força entre nós dois, que sinto entre nós dois, essa química. Yeah. Bom, a Maria José está a lançar alguns comentários para nós, em direto para o Dr. Humberto Santos, e também para nos corrigir, e diz que estagiárias também estão a estudar e é complicado ocuparem vagas para profissionais. E só faz... Estão a ouvir muitos comentários. Bom, não faz sentido só se for situações pontuais e não trabalho contínuo. Até porque os intérpretes de língua gestual, na sua vida profissional, e a Maria José, mais uma vez ligada ao Dr. Humberto Santos, infelizmente, o doutor tem razão. Às vezes, quando há uma necessidade de contratar intérpretes, não é fácil encontrar profissionais disponíveis. Mas, por outro lado, há alguns colegas que, quando não têm trabalho, acabam por ir trabalhar para outras áreas. Por outro lado, há alguns também, há uma oferta. Por outro lado, há algumas ofertas de trabalho que ficam abaixo da expectativa. Os intérpretes a remuneração dos intérpretes, a nível da remuneração de intérpretes. Há mais. Meu Deus, a Maria José está a lançar muitos comentários. Espero que haja um regulamento. Está em discussão. Espero que o regulamento seja que está em discussão. Espero que venha resolver alguns problemas a nível dos intérpretes de língua gestual portuguesa. A nível de contratação de intérpretes de língua gestual portuguesa. E a nível das condições, da remuneração e os horários de trabalho. Bom, eu percebo e eu também compreendo a situação, sou um surdo na comunidade e também há uma ação no governo, o poder no governo, porque o governo não abre as portas aos intérpretes, à contratação de intérpretes. Nos vários países, Lisboa, por exemplo, Alentejo. Eu vi no Facebook que havia um surdo a dizer que o governo não abre as portas aos intérpretes. Porquê é que em Lisboa há muitos intérpretes e depois no interior não há qualquer intérprete? Porquê? Porque o governo não deixa que haja esta... Outros
também a situação do 112. É um pequenino exclusão. É um pequeno exemplo de exclusão. Nós estamos aflitos, pode haver uma situação e todos também sabem que temos a saúde 24, mas é apenas por telefone, não há videochamada. Os ouvintes estão sempre cuidados. É realmente chato e não há uma resolução para estes problemas. Por outro lado, os intérpretes profissionais podem trabalhar. Eu espero que o doutor, com esta ideia, tenha também uma boa oportunidade para o futuro e a ligação à contratação de intérpretes. Começar por dizer o seguinte, nós não estamos no quadro em que nos encontramos por responsabilidade exclusiva de nenhuma das partes, ou seja, e sejam as partes aqui que vocês entenderem. Ou seja, este problema é de facto um problema complexo e que todos, sem exceção e sem ninguém se pôr de fora, devem ajudar a contribuir para a solução. Há um facto que é incontornável, é que as escolas superiores em Portugal estão a formar intérpretes há não sei quanto tempo e o que nós sabemos é que não conseguimos chegar a este requisito técnico, a esta necessidade objetiva das pessoas com deficiência auditiva. Agora, que na verdade tem de se encontrar, e eu acho que aqui as associações da comunidade surda têm que ajudar no sentido de estar atentos, de serem proponentes, apresentarem propostas, olharem para a comunidade, mais que se calhar olhar para si próprios enquanto organizações, no sentido de apresentar soluções para. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, enquanto nos posicionarmos com aquela ideia de que, ok, este é o problema que uma área não resolveu ou outra área não resolveu, e não nos colocarmos de forma proativa, em conjunto, a tentar encontrar soluções, porque eu não acredito que exista apenas uma solução para esta matéria, de facto vai ser complicado. Eu percebo que a comunidade surda diga não se contrata intérpretes para a administração pública. Bem, não se contrata intérpretes, nem se contrata grande parte dos técnicos. A administração pública simplesmente não está a contratar. Portanto, e este é um problema que não é relativamente à comunidade surda, é um problema para a administração pública. Mas quantas áreas da administração pública é que estão, de facto, com necessidade de reforço de competência técnica em diversos domínios? Deus. Nós, curiosamente, a única área que estamos a conseguir recrutar é exatamente os 2 técnicos de intérprete de língua gestual. Por todos os outros que estamos a conseguir para reforçar a nossa equipa tem que ser através de mobilidade interna. Ou seja, temos que ir a outras áreas da administração pública para mudar. Isto significa que, na verdade, o problema da falta de recrutamento não é um problema da ausência de recrutamento para esta área em específico, é um problema para a administração pública em geral. Agora, por acaso é curioso que a Maria José esteja aqui a ajudar-nos a animar este tema, porque foi exatamente com a Maria José que eu estive a conversar sobre este assunto e que lhe pedi ajuda, porque ela, melhor que ninguém, eu acho, sem desprimor de todos os outros que estão envolvidos, que na verdade nos pode ajudar a refletir sobre o que fazer para sairmos da situação em que encontramos. Agora, se nos mantivermos neste patamar, neste quadro de irmos responsabilizando os outros e retirando-nos a nós, de certeza que vamos ter aqui algumas dificuldades. Ou seja, esta, como muitas outras situações, carece do envolvimento, das sugestões, das propostas de todos, sem exceção. Temos que trabalhar, certamente, na área da educação, não tenho dúvidas. Temos de trabalhar na área daquilo que é o recrutamento para a administração pública, não tenho dúvidas. Temos que introduzir aqui um conjunto de medidas que regulem a atividade dos intérpretes de língua gestual, não tenho dúvidas. Agora, temos é que todos ajudar, de facto, a construir a percepção desta necessidade. E eu não sei se há assim tantas pessoas que tenham a percepção que
que esta necessidade existe. Portanto, sinalizar é muito importante, eu acho que é fundamental todos termos percepção que há aqui uma carência, a par da situação da sinalização, é necessário propormos como é que, na verdade, vamos conseguir resolver. Eu estou profundamente insatisfeito com a situação. Se tivesse a deficiência auditiva, estaria muito mais insatisfeito, porque tenho certeza que em algumas situações eu teria aquele problema que é aqui referido, não é? A questão da saúde 24 é uma questão absolutamente pertinente, mas muitas outras situações que no dia-a-dia nós sabemos que chegamos ao atendimento de serviços públicos e privados e que não temos qualquer resposta, não é? Muitas vezes chegamos mesmo à escola e sabemos como é que somos tratados, ao nosso local de trabalho, e sabemos como é difícil interagirmos. Uma das questões que para mim, por exemplo, é bastante confrangedora é ter um colega nosso no Instituto Nacional para a Reabilitação que, quando fazemos reuniões com ele tem que fazer um esforço considerável para nos conseguir acompanhar. Ninguém merece estar sujeito a isto, ninguém merece. Infelizmente que daqui a alguns meses esta situação está resolvida, mas este colega está já há uns anos no Instituto. Eu falo no Instituto para falar para dentro da nossa casa, mas quantas situações destas é que existe na administração pública? Quantas situações destas é que existe noutras empresas? E quantos é que não tiveram acesso a emprego exatamente porque a questão do intérprete era um elemento inibidor de recrutamento daquele cidadão que de facto tinha aquela limitação? Porque há, e volto a referir, associado a toda esta limitação, há aqui um problema de inclusão social das pessoas com deficiência auditiva. Por isso, volto à questão inicial, ou todos ajudamos a encontrar as melhores soluções e temos aqui uma perspectiva que a responsabilidade não é apenas do A ou do B, e seja o A ou o B aquilo que muito bem quero entender, ou então vamos todos continuar a dizer não há intérpretes, é um problema, não há intérpretes, há um problema, mas só ficamos aqui. Não resolvemos o problema. E esse não parece que deva ser a nossa posição. Pela minha parte, pela parte do Instituto Nacional para a Reabilitação, estamos absolutamente disponíveis para a interação com as pessoas que bem entenderem, com as organizações que bem entenderem, para analisarmos, para ponderarmos e, por que não, apresentar propostas à tutela no sentido de, ou na nossa área de responsabilidade, ou noutra área de governação, tentarmos fazer um caminho que permita sairmos do estado em que nos encontramos. Bom, eu também tenho um exemplo que posso dar a nível do Instituto Nacional para a Reabilitação. Tem lá dentro um serviço de videochamada, por assim dizer. E tem um próprio intérprete a nível de serviço de atendimento? Não. Porquê que não criam essa situação? Porque simplesmente nós, para conseguirmos ter a situação da videochamada, temos de ter intérpretes. Não temos intérpretes, não temos videochamada. Portanto, digamos que estamos aqui naquilo que é um circuito fechado. A partir do momento que passamos a ter colegas com esta competência, é óbvio que poderemos ter um outro tipo de atendimento. Porque eu não acredito que os meus antecessores não tenham tido esta área como uma área também de preocupação. Não acredito. Conhecendo as pessoas como eu conheço, para eles de certeza também era uma área de preocupação, o melhor atendimento de todos os cidadãos com deficiência, sem exceção, e por isso também os cidadãos com deficiência auditiva. Agora, a questão é, entre aquilo que é o objetivo, o anseio, a necessidade, a consciência dessa necessidade e os recursos para o efeito, há uma diferença fundamental, que é o que nos é disponibilizado e como é que podemos, de facto, afetar recursos daquela entidade a alguns serviços e a alguns bens. E isso é que muitas vezes está para além do que é a percepção de nós enquanto cidadãos. Eu já vos disse no início, fui durante muitos anos muito atento e olhei para o INR visto do lado de dentro, do lado de fora, aliás, mas vê-lo do lado de dentro é uma realidade totalmente diferente. Ou seja, os constrangimentos são, na verdade, muito significativos, mas isto não é para servir de desculpa. A breve prazo, estou em crer, se calhar ainda durante o ano em curso, nós vamos conseguir mudar o atendimento a estes nossos concidadãos,
porque finalmente conseguimos que o concurso fosse aceito, fosse autorizado, e estamos a desenvolver neste momento o concurso para recrutamento de 2 intérpretes para o Instituto Nacional para a Reabilitação. Mas atenção, isto é apenas uma gota, porque aquilo que há para fazer ao nível da administração pública é imenso. Ou seja, todos os institutos deviam ter, de facto, esta possibilidade, as direções gerais. Portanto, esta competência técnica tem que ser instalada na administração pública. Mas a pergunta que vem a seguir é: e há universo para isso? Há resposta para isso? Há número de intérpretes suficientes em Portugal para responder a esta necessidade? Eu deixo a pergunta no ar, não vou dar respostas, mas vocês sabem tão bem como eu qual é a resposta. E já agora dizer o seguinte: eu estou absolutamente de acordo com o que o Camarizé disse. Não devem ser os estagiários a resolver esta situação. Isto tem que ficar claro. Os intérpretes de língua gestual têm que ter o mesmo tratamento do ponto de vista daquilo que é o seu processo académico que qualquer outra área técnica. São estagiários. Não tenhamos dúvidas sobre isso. A questão que se coloca é: e depois de serem estagiários, onde é que eles estão? E essa é que é a questão. Então, e quem é que os organiza? E quem é que os disponibiliza? E quando um organizador de um evento, digamos, vamos falar de um festival, um organizador de um festival que quer ter intérpretes, quem é que contacta, quem é a organização em Portugal que disponibiliza estes intérpretes? E se nós não formos do meio, que somos, mas se não formos deste meio, como é que acedemos a esta informação? Quem é que nos informa? Bem, mas vocês podem, obviamente, pensar também que eu até vou fazer sou empresário, imaginemos que eu era empresário, queria fazer um evento dentro da minha empresa, queria fazer um evento muito inclusivo, mas quem é que eu contacto? E temos que perceber que para isto funcionar não basta apenas nós, pessoas que estamos no meio, conhecer. A sociedade tem que conhecer, mas isto tem que estar organizado. E para estar organizado, obviamente temos que criar dinâmicas diferentes daquelas que temos tido até agora. Bom, mais 2 comentários à mesma da Maria José, mas o tempo está quase a fechar e a programação também, e vamos ter 2 músicas seguidas. A Maria José manda a mensagem que há alguns passos dados e saúdo a iniciativa de contratar as 2 intérpretes. Mas sabemos bem que a acessibilidade das pessoas surdas ainda não está a um nível suficiente. Vamos a continuar a trabalhar neste sentido. Mas a nível pessoal, é realmente importante trabalhar cada pessoa, para os direitos de cada pessoa. Por exemplo, eu, cidadão surdo, e ter uma pessoa intérprete profissional. E, por exemplo, a Escola Superior de Setúbal encontrar uma solução melhor para estas condições. Porque eu já sei, em tempo que o preço da intérprete não é igual. Privado paga bem, público paga mal. Tentar criar uma solução para a igualdade. Não é fácil, eu sei disso. Também temos que perceber melhor para melhorar a qualidade do intérprete também. Por exemplo, aqui a Rádio Movimento, temos uma estagiária, mas nós queremos também dar umas melhores condições à estagiária a nível de intérprete. Queremos dar uma bolsa para o estágio. Dar alguma coisa. Peço desculpa, erro de intérprete. Se a bolsa dá alguma ajuda para o estágio, a mim parece-me que não. Precisamos de dinheiro para os transportes, para a alimentação e também para o trabalho de intérprete.
é um direito do estagiário e intérprete e eu acho que é importante. A Maria José respondeu-me a mim. Desculpa ser chata. Abraço para os três. Não faz mal, é bom esta discussão e é importante. Maria José é professora de língua gestual portuguesa e é normal que haja esta partilha de conhecimento. Como eu estava a dizer antes, é perceber como é que esta lógica funciona. Por exemplo, criar um workshop. Ter um tema como a tradução de língua gestual portuguesa. Para angariar, para haver uma solução. Criar uma proposta e propô-la à frente do governo para poder melhorar a vida dos intérpretes. É apenas a minha opinião. Eu sei que tenho que corrigir, mas está quase a fechar a nossa emissão. Posso? Muito bem. Bem, eu não me quero esquecer de uma matéria que é o agradecimento. Eu quero mesmo agradecer muito, porque a Sofia esteve aqui numa prova de resistência durante 2 horas connosco, que para estagiária, eu acho que vocês, se puderem depois meter lá no currículo dela, depois desta prova superada, está em condições de passar a deixar de ser estagiária, podem, então, de facto, em condições de... Quero agradecer também às minhas colegas que retiraram às suas famílias estas 2, 3 horas de trabalho, a Cristina Betancourt e a Helena Alves, que me deram um enorme prazer e o privilégio de estar aqui hoje com elas, que me vieram acompanhar. Isto é a demonstração de trabalho e equipa. E agradecer à Rádio Movimento esta oportunidade que me deu de estar aqui em movimento de opinião durante estas 2 horas, que é de facto um enorme privilégio. E dizer-vos que eu terei sempre muito gosto de estar disponível para aquilo que vocês possam entender e terei convosco sempre que assim o entenderem, desde que a agenda o permita. Dizer-vos que a realidade dos intérpretes de língua gestual em portuguesa não é um estado, é um processo. Ou seja, temos que ir fazendo passo sobre passo, ir melhorando. Certamente que ao longo deste processo há momentos que correm bem, outros menos bem, mas o que temos é que ir fazendo de facto. E para mim o fundamental, um dos elementos fundamentais é termos a ideia de que a questão dos intérpretes é de facto um problema transversal à sociedade portuguesa e não apenas uma questão que tenha a ver com alguns de nós em particular. E por isso todos somos chamados, se quisermos, a encontrar soluções para o efeito. Eu estaria aqui o resto da noite convosco, sem dificuldade, a falar sobre esta questão. O tempo está no fim. E eu não quero deixar de vos dizer que já dei muitas horas de entrevistas, mas nunca 2 horas seguidas. É a primeira vez, foi de facto um prazer. E muito obrigado pelo vosso convite e pelo momento extraordinário que tive aqui convosco. Obrigada por este convidado ao meu programa Mãos que Falam e quero desejar a boa sorte para o trabalho no Instituto Nacional para a Reabilitação e espero que encontrem as soluções para estes desafios e para estas barreiras que têm. Espero também que esta equipa onde integra a Helena Alves e a Cristina. E agora sim, vamos ouvir a música para despedirmos do nosso programa No Mãos que Falam. E até à próxima quarta-feira que cá estamos. E espero que haja uma ligação ao INR. Rádio Movimento. Ao ritmo da sua vida. Camões não inventou palavras para exprimir esse momento. A
Anjos aplaudem nosso amor, nossa felicidade, nossa alegria. Até Deus sorriu para nós. Nuvens formaram nossa imagem no céu, no céu. Coração explode pela boca e a nossa voz fica rouca. De tanto gritar te amo, de tanto gritar te amo. E o nosso amor é lindo, e o nosso amor é lindo e nos faz feliz. Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinho na rua. Nos chamam loucos, porque contamos estrelas no céu. Nos chamam loucos, porque tatuamos nossa imagem no coração. Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinhos na rua. Nos chama loucos, porque contamos estrelas no céu. Nos chamam loucos, porque tatuamos nossa imagem no coração. E cai neve em todas as estações e até no rádio dedicam-nos canções. O mundo rendeu-se ao nosso sorriso. Somos exemplo do paraíso. Formamos um par perfeito. Formamos um par perfeito. E a nossa chama espalha. O sorriso encontra. Como é doce o beijo. Como é doce o beijo. Oh, oh, oh. Mas o mundo nos chama loucos, Porque falamos sozinhos na rua. nos chama loucos, Porque contamos estrelas no céu. nos chamam loucos, Porque tatuamos nossa imagem no coração. Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinho na rua. nos chama loucos, Porque contamos estrelas no céu, nos chamam loucos, porque tatuamos nossa imagem no coração. Amor, meu amor, yeah. Come on, baby, baby, baby. Mas o mundo nos chama loucos, Mas não ligam não, o mundo nos chama loucos, mas não ligam não. o mundo nos chama loucos, o mundo nos chama loucos. Rádio Movimento.